Olá amigos do vlog do Zek, hoje com o vídeo manual da Canon EOS 6D, que é a nova full frame que a gente tem aqui no canal. Vocês podem escolher os capítulos desse vídeo aí no tempo do YouTube ou mesmo na descrição, tem o link automático para cada parte. Bom proveito e abraços! Bom, então vamos começar mais um vídeo manual aqui do vlog do Zek, hoje com a Canon EOS 6D, que é uma full frame aí que eles dizem de baixo custo, mas que de baixo custo ela não tem nada por $2.000, que na minha opinião é uma sucessora aí da 5D Mark II, porque ela tem o mesmo tipo de controle, as mesmas funções aqui, praticamente a mesma construção, enfim, aqui é a terceira câmera full frame que a gente tem na linha, depois de 5D Mark III e 1DX, hoje a gente tem a EOS 6D. E a primeira coisa que vocês notam é que ela tem aqui o layout virtualmente idêntico, né, a qualquer outra EOS que a gente já viu. Então essas câmeras são muito fáceis de usar. Se vocês estão subindo aí de qualquer modelo, seja T3i, T4i, 60D ou mesmo fazendo downgrade de uma 1DX ou 5D Mark III, a 6D aqui tem praticamente os mesmos controles. Então eu vou começar montando aqui a nossa lente, que é só você desatarrachar aqui a tampa da frente. Eu vou pegar aqui a minha 24mm f1.4 L2 ou SM, é só a gente unir aqui o vermelhinho com o vermelhinho. Essa lente aqui ela é uma lente EF, ela é para o sistema full frame, essa câmera não monta as lentes EFS, que é para o sistema iCrop. E vocês conseguem ver, né, aqui eu tenho a 6D com a 2470 e aqui do lado eu vou colocar a 60D com a 35 f1.4 e vocês conseguem ver aí que virtualmente as duas câmeras são idênticas. Inclusive eu tenho uma câmera antigaça aqui da Canon, que é a Elan 7E, ela é uma câmera de filme e vocês conseguem ver que ela tem o mesmo layout, né? São os mesmos botões, a estrela, o foco, os dois jogs aqui, os direcionais, é praticamente tudo igual. Quem tá saindo aí de qualquer câmera consegue chegar aqui na EOS 6D tendo aí praticamente se sentindo em casa. Bom, do lado aqui direito a gente tem a pegada aqui com a mão direita, onde a gente tem o disparador, um dial aqui que ele fica na vertical, e os botões AF, Drive, ISO, o do fotômetro e um para ligar a luz aqui dessa tela. E aqui atrás ela tem no dedão aqui, vocês conseguem ver que ela tem ajustes do botão de foco, que você consegue transportar o botão daqui aqui para trás, o de estrela que é o nosso lock tanto do flash quanto da exposição, o botão aqui de seleção de foco, uma chavinha aqui para você ligar e desligar o sistema Live View, a lupa quando está fazendo playback, junto aqui os dois botões estão juntos, inclusive o de delete, né, o lixinho tá aqui, tudo no seu dedo, no dedão aqui da mão direita. Inclusive, como todas as outras EOS, ela tem um dial aqui que você gira, que é um dial super rápido, e essa daqui tem um jog para direcional aqui no meio, ela tem 9 funções, né? Você tem o botão do meio e os 8 funções aqui, um para cada lado e também um para cada diagonal, e o 7 aqui no meio. Você inclusive tem um botão lock que você trava esse dial se você não quiser usar, porque ele é principalmente aí usado para compensação da exposição nos modos semiautomáticos aqui da Canon. E aqui na sua mão esquerda ela fica livre para você apoiar a sua câmera, né? E tem o botão aqui em cima, o dial de modos, né? Tanto os modos automáticos quanto os semiautomáticos, os manuais, os modos custom aí do seu usuário. E esse botão aqui ele gira, né, o tempo inteiro, ele não fica travado para um lado e para o outro. Aqui ela liga e desliga. Aqui com o seu dedão do lado esquerdo você tem o acesso aos menus. E enfim, de um lado a câmera aqui ela aceita um só slot de cartão SD. Vamos montar o nosso cartão aqui. Embaixo também tudo autoexplicativo, você tem o espaço para sua bateria, né? Essa tampinha aqui ela inclusive sai quando você for montar algum tipo de grip. E do outro a gente tem aqui as 4 portas da Canon EOS 6D, que são uma HDMI e uma aí USB e uma para microfone quando você estiver fazendo gravação, e tem até uma porta para controle remoto com fio. Eu tenho o controlinho que usa aqui, né? É esse controlinho Remote Switch, que você simplesmente usa o fio aqui, monta na sua câmera, o cabo fica para frente, você prende e agora você tem a sua câmera com o controlinho aqui da Canon. Eu não sei para que serve isso, né? Sendo que essa câmera tem ainda do lado de dentro o sinal do Wi-Fi e do GPS integrado, mas enfim, estas são as portas aqui da nossa EOS 6D. Deixa eu ver como é que desmonta isso. Tem que apertar o botão e puxar.
Ele é bem delicado aqui, vamos colocar as tampas de volta no lugar, é tudo bem emborrachado para ela ter proteção a respingos. E um último botãozinho que tem aqui na frente é o botão de preview aqui da abertura da sua lente, que este é um botão programável, né? Ele é um botão de função. A Canon finalmente começou a te dar algumas funções. Esse botão, ele é tanto para você usar quanto o indicador da mão esquerda, quanto o do meio aqui da mão direita, se você alcançar. Enfim, esses são os controles da nossa EOS 6D. Tem ainda aqui um top hot shoe completo para você ligar um flash, já que ela não tem o flash integrado. Enfim, uma câmera aí bem tradicional zona da Canon. Bom, vou começar mostrando para vocês como que funciona a nossa câmera. É simplesmente você colocar aqui no seu modo on, que ela vai ligar, e a gente vai começar aqui com esse dial para vocês entenderem quais são as funções dele. Bom, ela tem o verdinho automático, que na minha opinião, com total honestidade para vocês, se vocês compraram uma câmera dessa, vocês não deveriam estar usando aqui o modo totalmente automático, porque ele não vai te dar nem opção aí de exposição, não vai te dar controle nenhum sobre a imagem. Você consegue aqui no seu botãozinho que ter apenas o controle de como você vai usar o drive, né? Se é uma foto só, o modo contínuo, o modo silencioso ou mesmo self-timer para você sair correndo lá na frente. Enfim, a câmera não te dá quase nada aqui nos menus, ela fica bem limitada aí para o que você consegue fazer. Enfim, ela tem aqui no segundo modo, que é o CA, que é o Creative Auto, que ele já te dá algumas opções diferentes, né? Você consegue agora, por exemplo, fotografar em RAW, ela já te dá algumas opções aí para você ligar e desligar os barulhos. E o Creative Auto, o que ele te dá é um menu um pouco mais explicativo aqui no nosso que você consegue que a câmera te dê aí algumas sugestões de controles automáticos, mas que você consegue criativamente. Por exemplo, aqui a opção de desfoque do fundo, né, que ela vai controlar a abertura de acordo com o que você colocar. Por exemplo, para a esquerda que o fundo vai ficar borrado e para a direita ela vai te dar um fundo mais nítido, que a câmera simplesmente vai abrir e fechar a sua abertura, mas você nem precisa saber disso para usar. E o último modo que é muito interessante aqui é o Xcene, que aí ela te dá várias opções de qual modo você quer, tanto aqui de retrato, que ela vai ligar o modo... Ela te dá um modo contínuo, e o estilo, né, da foto que você vai fazer direto da câmera via JPEG, ele já te dá o standard, ou qualquer outro tipo de função, como por exemplo aqui o landscape, o para macro, o para esportes, o para você fazer fotografia à noite com o flash. Também aqui para você fotografar à noite sem o tripé, ela vai fazer 4 fotos e pegar o melhor de cada foto. E tem até um modo backlight aqui com o HDR, que ela também te dá uma sugestão de você usar o flash. Ela vai recuperar tanto o espaço de sombra quanto manter o espaço de luz, para você ter aí numa foto só uma exposição mais correta. Enfim, quem compra uma câmera dessa, na minha opinião, não deveria estar usando os modos aqui automáticos. Então a gente vai para uma próxima parte falar dos semi-automáticos e dos menus aqui da EOS 6D. Bom, os controles que a gente tem aqui na nossa EOS 6D, eles são bem autoexplicativos, né? Todo mundo que já tem uma câmera dessas ou que já está vindo de alguma outra câmera que tem esses controles estilo SLR de ajustes de exposição semi-automáticos já vão se sentir em causa com o modo P, que é o modo Program, que ele vai te dar aí automaticamente valores de abertura e de exposição do seu obturador, mas você consegue mesmo assim fazer a compensação da exposição usando o dial aqui de trás. O TV é o Shutter Priority, onde você escolhe a sua velocidade do obturador e a câmera te dá automaticamente uma velocidade aí, uma abertura, né, um valor de abertura da sua lente, ou o contrário, você dá a abertura da lente e a câmera te dá o obturador. O totalmente manual, que você escolhe os dois sozinho, e também o bulb, né, que enquanto você estiver segurando aqui o seu botão, a sua lente aí a sua câmera vai fazer uma exposição. Esse bulb é interessante para quando você quiser ultrapassar o limite de 30 segundos que a câmera te dá automaticamente. Enfim, também poderia aí ser usado lá com o seu controlinho que eu acabei de mostrar aqui. O controlinho você consegue inclusive travar aqui, ó. Você aperta, ele tem aqui um lock, você simplesmente segura, aperta, ele fica travado, e no vermelhinho aí é interessante se você quiser fazer aí o seu bulb para exposições mais longas do que 30 segundos. Não tem muito o que explicar, né? Vocês que já estão vindo para uma câmera dessa já tem que ter aí o mínimo, né? Esse vídeo manual não substitui os mínimos de aprendizado que a gente tem que ter sobre exposição, um curso de fotografia, né? Esse triângulo aí da exposição com o ISO, o obturador e a abertura da sua lente para ter a exposição, e também o controle de desfoque de fundo e como a câmera está registrando aí os rastros de luz. Enfim, vamos falar das próximas funções que são exclusivas aqui na EOS 6D.
Bom, os primeiros dos controles exclusivos que a gente tem aqui na Canon EOS 6D que eu quero mostrar para vocês, vamos começar aqui pelo foco automático. Ela continua com os mesmos modos que a gente tem na Canon, que é aqui o One Shot, que ela vai fazer uma focagem uma vez só. Ela tem o segundo modo aqui, que é o Eye Focus, que ele vai conseguir detectar quando o seu objeto está parado, ela vai ligar o One Shot, e quando ele entrar em movimento, ela vai ligar o modo servo aí para acompanhar o movimento do seu objeto. E tem o terceiro modo, que ele é o servo ligado o tempo inteiro, que é interessante aí para quando você está fotografando esportes, algum objeto em movimento, que a câmera vai acompanhar aí os movimentos do seu sujeito. Essa aqui é uma câmera que tem um novo módulo de 11 pontos, né? Ela tem esses 11 pontos aqui no seu sensor phase do lado de dentro aqui do seu viewfinder, e o mais interessante deles é esse ponto central, que ele consegue ir aí até menos 3 EV, que o que é o EV? É quase menos 2 EV é praticamente o limite da visão humana. Se você consegue ver, a sua 6D também vai conseguir ver. Menos 3 EV vai além disso, e a câmera consegue focar no escuro, é muito mais do que a 1DX, que também é limitada em 2 EV, ou mesmo a 5D Mark III, que é limitada em 2 EV. E a 6D ainda te dá uma aba aqui nos seus controles, nos Constant Functions, que é muito interessante, uma aba só de autofocus, que enquanto ela não tem os mesmos controles sofisticados, as 4 abas que a gente tem na 5D Mark III ou na 1DX, ou mesmo agora na 7D Mark II, ela te dá assim alguns controles de como você vai fazer o tracking, né? Tanto que ele vai fazer aqui o responsive, que ele vai deixar o foco mais rápido, mas menos preciso, ou mesmo o Lock It On, que ele vai te dar uma precisão maior, mas não vai dar prioridade aí ao foco na velocidade. Ela também pode te dar aqui opções de você colocar, aqui no mais 2 é que o seu objeto ele está se acelerando, e aqui no 1 é que ele está desacelerando, ou no 0 ela não vai dar prioridade a nada disso. Tem aqui também a primeira foto que você estiver usando no servo, se ele vai te dar prioridade, é você apertar o botão e ela disparar em foco ou sem foco, ou se ele vai te dar prioridade a totalmente em foco. Ela só vai disparar quando a foto estiver em foco, e ela dá a mesma continuidade a partir da segunda foto, se ele vai te dar um valor aí prioritário de velocidade ou um valor prioritário aí de foco. Enfim, ela tem uma aba, né, perfeita aqui para você ter esses ajustes de foco. Mesmo só com esses 11 pontos, ela consegue fazer o tracking aí muito preciso. Enfim, eu sei que tem bastante gente que reclama do sistema de foco aqui da 6D, mas ele tem aí os seus recursos, né, não é tão sofisticado, mas ele funciona e tem esse destaque muito especial, que o ponto central é o ponto mais preciso, inclusive que a 5D Mark III e a 1DX, para você fotografar em pouca luz. Bom, um dos recursos que eu mais gosto aqui na nossa 6D é que ela pegou duas ideias emprestadas da 1DX e da 5D Mark III. A 1DX ela pegou alguns conceitos, algumas filosofias de design do obturador e da 5D no espelho para criar aqui no modo Drive um modo chamado Silent. É esse Szinho que aparece aqui no nosso top LCD, que o Silent ele vai reduzir em até 80% o barulho que o obturador faz. Quando o espelho ele vai chegar na posição inicial, ele vai dar uma amortecida na velocidade. Ela perde quase 30% da velocidade contínua, mas o barulho diminui aí em 80%. Aqui no Drive normal, eu vou colocar aqui o modo contínuo para vocês ouvirem. Esse daqui é o barulho que faz a nossa EOS 6D quando ela está disparando aí as fotos de modo contínuo. Deixa eu abrir aqui a lente. Essa daqui é o barulho que ela faz. Quando eu coloco lá no modo Silent, olha como muda o barulho que ela faz. Isso é muito legal para quando você está em exposição, em igreja, casamento, algum lugar que você não pode fazer muito barulho. Você usa esse modo Silent, que ele é exclusivo aqui da 6D. A Canon começou a colocar isso em todas as câmeras agora, mas nasceu aqui nessa câmera e é muito útil. Eu não sei se fica tão claro para vocês aí no microfone, mas quando você está segurando a câmera na mão, você sente que ela balança muito menos. E aí é um modo muito interessante para você não ter que chegar lá no Live View. Enfim, esses aqui são os drives. A câmera, né, ela tem o modo contínuo e o modo single, né, como eu já expliquei para vocês lá na 6D. O single aqui vai tirar uma foto só, o drive contínuo ele vai tirar várias enquanto você segurar o botão. E tem também o seu modo self timer, só de 2 segundos ou de 10 segundos, você escolhe aí qual você quer, ela vai disparar sem você estar perto da sua câmera. Bom, o próximo modo que eu quero mostrar aqui pra vocês, e que já virou padrão aí nas câmeras no mercado, aqui nas SLR, é o modo Live View, né? Essas câmeras elas foram feitas para você conseguir ver, através aqui do seu viewfinder, a mesma imagem que você tem aqui na lente, né? Ela passa aqui na sua lente, bate no espelho, passa num prisma e sai aqui no seu viewfinder. E você não consegue ter uma precisão aí de como vai ser a exposição, nem fazer a composição como naquelas câmeras tradicionais point and shoot, que a gente olha aqui na tela LCD. Então eles fizeram aí o tal do Live View,
que você simplesmente liga aqui o seu modo, ela vai levantar o espelho e te dar uma precisão, né, uma previsão aqui em tempo real de como a sua tela, de como o seu sensor está vendo as coisas. Ele te dá aí várias opções interessantes, que é desde você conseguir fazer a previsão em tempo real de como vai estar a sua foto, quanto a composição em 100% aqui você consegue ter uma precisão total aqui na tela do LCD. Vamos aqui no menu do Live View para vocês verem os ajustes que ele te dá de opção. Ele tanto te deixa, né, usar ou não Live View, você pode dar Disable e esse botão não funciona mais. O modo Live View, como ele vai estar com o espelho levantado, o sensor phase rápido da câmera de foco automático vai estar bloqueado. Então você pode escolher tanto o seu modo aqui de foco, o Flex Zone é esse quadradinho que eu tenho aqui na minha tela, eu consigo programá-lo para qualquer lugar que eu quiser do meu quadro, e é ali que ele vai focar a minha imagem através do modo de contraste. Ou eu posso ir aqui no modo Live Mode com esse sorrisinho, que ele vai dar prioridade aí a rosto humano, ou mesmo aqui no Quick Mode ele vai me dar todos os pontos que eu tenho lá do meu sensor phase, e quando eu quiser focar, a minha câmera ela vai levantar o meu espelho e focar usando o sensor phase. Ele é mais rápido, mas ele tem que fazer esse movimento aqui do espelho. Você vê que é praticamente instantâneo o tempo que leva para você fazer isso. Outra função que a gente tem aqui no nosso Live View é mesmo você fazer algumas superexposições aqui de coisa na sua tela, como por exemplo colocar um grid, né, que você consegue fazer aí a sua composição tanto aqui na regra dos 3/3, ou mesmo você ter as suas linhas retas aí vendo por esse grid, mesmo mudar o aspecto da minha foto. Eu posso fazer, por exemplo, ele me dá guias aqui, ó, de como eu uso uma foto 4 por um quadradinho, né, 1 por 1, que serve lá para o meu Instagram, ou mesmo outras funções aqui, como a simulação da exposição, que ela tá enabled, o Exposure Simulation enable. Quando eu programar aqui a minha exposição, você vê que a minha foto fica clara ou fica escura em tempo real, para eu ver aí como é que vai sair a minha exposição. Ou mesmo o modo Movie, né, que ele vai usar o meu sensor Full Frame aqui da OS 6D para fazer arquivos de vídeo, né, com altíssima qualidade, e esse look que a gente tem das imagens aí de sensor grande com baixa profundidade de campo, que é bem tradicional que a gente tem aqui nas nossas câmeras de máquina fotográfica. Ele me dá algumas opções aqui de arquivo, né, eu consigo ir nessa câmera até o 1080p, que ele vai me dar aqui uma resolução de 1920 por 1080p, com a compressão All-Eye, né, ele vai pegar todos os quadros e gravar um atrás do outro. Ou ele me dá uma compressão aqui, o Intraframe, que é o IPB, que aí ele já vai ser um arquivo um pouco mais comprimido, ele vai pegar uma estimativa de mudança no movimento dos pixels, e ele vai conseguir aí me dar uma compressão um pouquinho maior, mesmo em dois tipos de velocidade, né, em 24 quadros ou 30 quadros por segundo, e também ele me dá aí até 60 quadros por segundo se eu baixar minha resolução para o 720p, que me dá uma resolução 1280 por 720. Se você não sabe o que eu estou falando, não mexa nisso, deixa sempre aqui no máximo, que você pelo menos vai guardar aí os seus arquivos da mais alta qualidade. E essa câmera também te dá, pela saída aqui da HDMI, o arquivo limpo em até 8 bits para você fazer a gravação num gravador externo, né, no modo ProRes, o que você precisar, sem ter a compressão aqui direto na sua câmera. Enfim, também autoexplicativo, todo mundo que sabe o que está fazendo. Essa daqui é uma câmera super complexa e não tem muitos aí recursos para confundir o pessoal que está começando a usar essa câmera. Funciona em qualquer um aí dos kits que a gente já tem da Canon no mercado hoje. Bom, um outro modo que eu já expliquei para vocês lá no review da nossa 6D e que apareceu aqui na 6D graças ao Digic 5 são os modos de exposição múltipla e o modo HDR. Eu vou começar com exposição múltipla, que nada mais é que a câmera funcionar como ela funcionava em algumas câmeras de vídeo no passado, que você conseguia não fazer o avanço do filme para frente e conseguir continuar expondo aquele mesmo quadro com vários elementos diferentes para alguns efeitos criativos aí. Você hoje em dia já consegue fazer isso via software, mas como essas câmeras agora têm a conexão sem fio, é interessante para algumas pessoas fazer isso direto aqui na nossa câmera, sem ter que precisar do computador. É um modo extremamente limitado, porque aqui na 6D a Canon não te deixa fazer gravar os arquivos originais aqui que você faz a exposição múltipla, então ele só salva a composição final, descartando aí todos os outros arquivos. Então se você quiser mudar essa composição depois, você não consegue, coisa que a 1DX e a 5D Mark III, que foi aonde nasceu essa função, elas
elas conseguem fazer isso, enfim, aí é a Canon limitando a função entre os modelos do mercado para ter aí uma diferenciação entre os produtos. De qualquer maneira, você simplesmente vem aqui no seu menu e ele tem aqui na última aba o tal do Multiple Exposure. Você consegue dar aqui um Enable e agora você já está com isso ligado, e ele te dá aqui duas opções. O Additive, ele vai conseguir somar os valores de exposição num quadro só. Então, se você tiver dois valores de cinza em -1 EV, você vai ter que fazer pelo menos aí uma exposição correta, uma em cima da outra, para você não estourar, a sua exposição não ficar totalmente branca. A câmera não vai controlar isso no Additive. Já no Average, a câmera nunca vai deixar você estourar o seu branco, porque ela vai pegar todos os valores no final e dar um valor aí médio entre eles. Enfim, o resultado vai ser quase igual a eles, mas se você tiver algum problema aí de exposição, provavelmente é bom você deixar aqui no Average, e a câmera também demora um pouquinho mais para processar. O Number of Exposure é meio auto-explicativo, você consegue fazer pelo menos duas até lá as suas 9, lembrando que a câmera não vai salvar os arquivos, e ele tem aqui o Continue, que você consegue tanto fazer um one shot only, quando você terminar de fazer a sua exposição múltipla, a câmera reseta, ou você deixa o Continuously, que ele vai deixar isso ligado o tempo inteiro até você voltar no menu. Vamos deixar one shot only para eu mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar um dos nossos jeitinhos clássicos aqui no vlog do Zek, vou ligar lá o meu Live View para vocês conseguirem ver aqui na minha tela LCD, vou focar aqui no meu bonequinho, ó, vou tirar uma foto. Ela vai ficar carregada aqui na minha memória. E agora eu vou e consigo colocar o bonequinho aqui do lado dele, ou mesmo colocar a minha mão aqui para fazer alguma ideia criativa. E é para isso que serve aí o seu modo Multiple Exposure. Ele te dá um busy aqui, ó. É assim que ficaram as duas imagens. Enfim, é uma coisa meio besta aí, mas que a Canon te dá direto na câmera se você quiser compartilhar uma exposição múltipla direto aqui da sua Canon EOS 6D. Um outro modo que também usa aí dessas vantagens do Digic 5 em unir várias imagens num quadro só é o tal do HDR. O HDR também está uma maneira um pouco limitada aqui na nossa 6D, porque a Canon só te dá a saída HDR quando você está usando um arquivo JPEG. Ele poderia, né, usar o modo HDR, que o HDR aqui na câmera vai ser no máximo um tal de bracketing automatizado, né? O que é o bracketing? O bracketing é quando você programa a sua câmera para tirar 3 valores de alguma exposição, seja tanto de white balance quanto da própria exposição, para depois você salvar aí as áreas de luz e as áreas de sombra num quadro só. O HDR é um modo que vai fazer isso diretamente aqui na sua câmera e somente em JPEG. Eu acho que a Canon podia aí no futuro colocar um modo HDR que vá fazer algum arquivo do tipo RAW com mais bits, né? Por exemplo, se eu ligo aqui o meu modo RAW e eu vou lá no modo HDR, vocês conseguem ver que o menu tá cinza, eu não consigo mais usar o meu modo HDR, ele só faz direto aqui no JPEG. De qualquer maneira, vamos ligar aqui o JPEG para mostrar para vocês. Vocês conseguem ler que é um HDR Mode, né? Ele simplesmente é um modo aí de disparo diferente, que seria quase a mesma coisa do bracketing, né? A gente tem aqui nesse terceiro menu o Exposure Compensation, o AEB. AEB é Auto Exposure Bracketing, que você consegue colocar aí, né, a sua câmera para fazer alguns valores diferentes de exposição de maneira também um pouco automatizada, mas você tem que ficar segurando o botão. No HDR não, o HDR ele consegue fazer esse valor automaticamente, você simplesmente vem aqui, deixa o alto ou qual valor você quer, de +1 até o +3 EV, ele vai fazer uma exposição com -1 EV, a exposição correta, e uma exposição com +1 EV, e depois unir isso tudo, alinhar para deixar aí a exposição com mais valores de cinza. E também tem a mesma situação lá do Multiple Exposure, você pode deixar o HDR ligado sempre ou fazer uma foto só, e mesmo aqui ela alinhar a foto ou não alinhar. Se você estiver usando um tripé, você não precisa que a câmera alinhe, mas de qualquer maneira deixa sempre o Auto Align ligado. E é uma coisa simples, né? Você tem aqui o +1 EV, é simplesmente eu ligar o meu Live View, você foca aqui no seu arquivo, e eu vou disparar no meu bonequinho, ele vai tirar 3 fotos, e aí ele vai dar o busy aqui e vai juntar as 3 fotos num JPEG só, com mais valores de cinza, dando atenção aí para não estourar o preto e nem estourar o seu branco. O que eu acho? Eu acho que ele fica umas cores um pouco distorcidas quando você usa essa função. Eu prefiro fazer isso manualmente via bracketing, mas enfim, a EOS 6D consegue fazer aqui no Digic 5 o HDR direto na sua câmera.
Bom, uma das funções mais interessantes que a gente tem aqui na 6D, que ela já foi emprestada agora para 70D, mas nasceu aqui nessa câmera, é o Wi-Fi e o GPS embutidos. Eu vou explicar agora o Wi-Fi, que você consegue ter programações sem fio aqui da sua câmera, tanto para transferir os arquivos de uma câmera para outra, quanto mandar isso aqui para a impressora, para o computador, para o smartphone. Enfim, eu vou explicar aqui do zero como registrar a sua câmera para trabalhar com um iDevice. A gente simplesmente vem aqui em menu e eu consigo colocar aqui o meu Enable e algumas notas que ele já me dá aqui. Quando você ligar o Wi-Fi, ele vai desligar as conexões via USB e infelizmente ela desliga o modo Move quando você estiver usando aí o Wi-Fi. Isso é uma coisa ruim, né? Porque você poderia usar isso aqui com uma filmadora sem fio, mas a Canon não te deixa usar aí o modo Move. Ela vira uma máquina fotográfica com o controle via celular. Enfim, vamos ligar aqui o meu Enable e o Wi-Fi Function. Ele me pede aqui para a gente colocar primeiro um nome na minha câmera, que é como ele vai dar o nome para todas as redes que a câmera consegue fazer a partir dela mesma. Então eu vou dar aqui o meu OK. Eu acho que eu aperto aqui o meu botãozinho Quick para mudar de um teclado para o outro. Vamos escrever aqui Vlog do Zac. Cadê o meu V aqui? Vlog do Zac 6D. E aí eu aperto aqui o meu botão menu para dar um OK. E posso dar aqui OK, que ele vai salvar esse aqui como nome da minha câmera. E aqui ela me dá aqui as 6 opções de conexão sem fio que a 6D consegue fazer. Tanto transferir imagens entre as câmeras, quanto ligar o smartphone aqui do lado, usar o Remote Control EOS Utility, mandar essa foto aqui direto para a televisão, ou mesmo você subir isso aqui direto em algum serviço como Facebook, e também mandar aqui para sua impressora. Mas eu quero mostrar para vocês primeiro aqui o do smartphone. O do smartphone ele também é muito fácil, que simplesmente você entra, você consegue colocar aqui qual é o método que você quer, se a câmera vai virar um ponto de acesso ou se você vai conectar a câmera num ponto de acesso à parte. Eu deixo aqui o primeiro, que é o que eu mais uso, dou aqui o meu OK, vamos dar aqui o Easy. E agora a câmera fala para mim, vá lá no seu smartphone e use esses valores. Ele me dá aqui uma chave e o nome da minha rede. Eu vou aqui no meu smartphone. Eu tô aqui com o iPhone com iOS 7. É simplesmente eu vir aqui no meu Settings, ligar o meu Wi-Fi. E ele me dá aqui, ó, a rede Vlog do Zac 6D. Vocês conseguem ver? Eu vou entrar nessa rede e vou digitar aqui, ó, o número que ele está me dando na minha câmera. Esse número muda sempre quando você faz isso pela primeira vez, que é 19009730. Aí eu dou aqui o meu Join e a minha câmera conseguiu conectar na rede sem fio do meu smartphone. Desculpa, meu smartphone conectou na rede sem fio da minha câmera. Aí eu simplesmente vou lá no meu iOS, eu consigo usar um dos aplicativos que chama aqui o EOS Remote, e esse EOS Remote ele vai fazer a conexão aí com a minha câmera. Vamos esperar que ele terminar de conectar. E a câmera aqui, ó, EOS Cameras Detected, vou dar aqui o meu pairing. Ele pede para eu seguir as instruções na minha câmera. Isso você só tem que fazer uma vez. Eu estou ensinando para vocês como é que faz, porque tem muita gente que fala que não consegue fazer. Eu estou mostrando para vocês como que é fácil. Ele me dá algumas opções aqui, se eu quero que a câmera mostre as fotos que estão no meu cartão aqui para o meu celular, ou se eu deixo selecionar só algumas pastas. Enfim, vamos deixar aí All Images, dar o meu OK, gravar isso aqui como nome 71 e dar OK. E agora a minha iOS 6D está conectada aqui no meu celular. Como que isso aqui funciona? Eu tenho dois modos aqui, que é o Camera Image Viewing, que eu consigo ver todas as fotos que estão lá no meu cartão de memória direto aqui no meu celular, ou mesmo aqui o segundo modo, que é muito interessante, que é o Remote Shooting. Quando eu ligar o Remote Shooting, eu vou até fazer silêncio para vocês ouvirem que ela vai ativar aqui o meu modo Live View. Eu vou colocar o meu sujeito aqui na frente e vou ligar o Remote Shooting. Ela ligou aí o meu Live View e eu tenho na minha tela aqui do celular, deixa eu até aumentar o brilho, não, o brilho já está no máximo, eu tenho na tela do meu celular a informação aqui, né, em tempo real do que está acontecendo lá na minha 6D. Eu tenho todos os controles aqui, desde o White Balance até os controles de exposição. Eu tenho inclusive controle aqui do foco da minha câmera para eu conseguir programá-la à distância e usar a minha câmera aqui totalmente de maneira automatizada. Ela funciona até no modo aqui Landscape, que é muito mais interessante para você fazer fotos como autorretrato quando está viajando, ou mesmo quando você estiver fotografando com o cliente no estúdio, você fica com a sua 6D na mão, né? Eu tenho o meu feedback aqui do computador, e você deixa o seu iDevice com o seu cliente e ele consegue, né, ver as suas fotos, ou mesmo você, quando estiver usando de outra maneira aí, coloca a sua 6D num ponto diferente de ângulo que você não vai poder ficar perto da câmera, você aperta esse botão e ela vai disparar
a sua foto e salvar no seu cartão de memória. Eu consigo inclusive ver aqui a foto de volta. Ela me deu um erro de foco, deixa eu colocar aqui o foco manual, porque está muito próximo o meu objeto da minha câmera, deixa eu fazer de novo. E aqui está a minha fotinho salva, que eu acabei de usar via Wi-Fi da minha EOS 6D. É muito interessante isso para algumas situações, como isso que eu falei do estúdio, ou você deixar ela presa em algum lugar que você não pode ficar próximo da câmera, né, em algum ângulo muito interessante, tipo no segundo andar da igreja, ou mesmo perto do palco, quando você estiver fotografando algum show e você não pode ficar lá perto, você pode usar via Wi-Fi o controle da sua EOS 6D. Enfim, uma das partes mais úteis aqui do nosso vídeo manual que vocês pedem para eu fazer é passar todos os menus da câmera para vocês entenderem e tirarem dúvidas de como operar o equipamento. Bom, vamos começar explicando. Uma de vocês me pediu por que eu não uso o menu em português, já que esse vídeo é em português, o canal é daqui do Brasil, e eu simplesmente não consigo usar a câmera no menu em português, por dois motivos. Primeiro, tudo que eu leio sobre fotografia está em inglês, então eu me sinto perdido quando eu coloco o menu em português. Por que eu fico perdido? É a razão número 2. A tradução é muito porca dessa câmera da Canon. Eu não sei qual é o problema deles, não é só um limite de tradução, é português de Portugal, não, eles fazem algumas traduções do inglês para o português e fica totalmente diferente do que deveria ser. Por exemplo, ela tem aqui no quarto menu, na quarta aba, ela tem aqui o Highlight Tone Priority. O que é o Highlight Tone Priority? Eu só estou dando um exemplo, tá? A gente já passa todos. O Highlight Tone Priority, ele vai reduzir o ISO da sua câmera para no mínimo o ISO 200, para não deixar estourar de qualquer maneira as informações de luz. Luz é o highlight que ele quer dizer aqui, né? São os tons de highlight, tons de luz, ele vai dar prioridade para esse tom. Quando eu coloco a minha câmera em português, que você vem aqui na segunda aba de ajuste, eu vou colocar ela aqui em português, graças ao Digic 5 ela traduz automaticamente os menus, eu volto lá naquele menu, ele está prioridade tom de destaque, ele traduziu highlight para destaque. Eu entendo que highlight é destaque se você está num texto, se você está em algum arquivo, mas não quando você está falando de fotografia. Highlight em fotografia não é destaque, é luz. Então eu não consigo usar os menus em português porque a gente tem esse tipo de erro, né? Mesmo aqui do lado, o Live View, né? O Live View ele coloca o DISP Visual Dir. Eu não sei o que é DISP Visual Dir, eu sempre ouvi falar como Live View, então por isso que a gente vai ver aqui os menus da câmera, todos eles em inglês. Vamos colocar de volta lá o em English e começar de volta essa parte. Bom, os 4 primeiros menus aqui são sobre ajustes da câmera, né? Aqui a gente começa tanto o Image Quality, que é tudo autoexplicativo, né? Eu consigo fazer os meus ajustes tanto de RAW quanto de JPEG ao mesmo tempo, né? Ou eu consigo até colocar só o JPEG, ou mesmo dois tipos de RAW, né? O Medium e o SG Small, que eu consigo colocar mais arquivos RAWs com uma resolução diferenciada para caber mais coisa aí no meu cartão. E o vlog do Zé que sempre fotografa em RAW, vocês inclusive já têm visto lá um vídeo lá no meu canal sobre RAW contra JPEG. O BIP também é autoexplicativo, você consegue desligar esses barulhos que a câmera faz quando ela trava o foco, né? Quando eu vou colocar aqui a minha mão na frente, né, isso pode atrapalhar quando você está em algum casamento, alguma sessão de retratos, enfim, eu deixo o BIP desligado porque isso aí é um inferno, mesmo quando a câmera está perto do seu rosto, isso fica super alto. O Release Shutter Without Card, você consegue que essa câmera fotografe mesmo quando tiver sem um cartão de memória. Para que você faria isso? Bom, se você estiver usando o Live View ou se você estiver fotografando via Tethering, né, você liga o cabo aqui USB no seu computador e as fotos vão direto para lá. Se você nunca faz isso, deixa isso desligado porque vai que você esquece de colocar o seu cartão de memória aqui do lado e a câmera vai acabar disparando sem você ter o cartão de memória. Você vai achar que está guardando as fotos e ela não está salvando as fotos. O de baixo, Image Review, também é autoexplicativo, que é depois que você tirou a foto, quanto tempo ela vai ficar aqui na sua tela. Desde desligado, né, se você quiser aí desbravar os segredos da fotografia e não ver a foto como ficou depois que você tirou, ou mesmo 2 segundos, até o Hold, que enquanto você estiver segurando o seu botão, ela não vai sair de lá, ou mesmo enquanto você não apertar o playback, ela não vai sair de lá. Eu deixo em 2 segundos, que é sempre bom ver se a exposição está correta aqui na sua tela LCD. O painel do lado, ele já está aqui duas funções de correção de luz direto aqui no processador.
O primeiro deles é o Lens Aberration Correction, que te dá aqui o Peripheral Illumination. Ele vai corrigir a vinheta que essas lentes, principalmente de grande abertura, conseguem fazer direto aqui no seu JPEG. O mesmo Chromatic Aberration é muito interessante, isso só veio na Canon aqui no Digic 5, que você consegue tirar aqueles defeitos que eu sempre mostro nas lentes direto aqui na sua câmera. Lembrando, isso tudo é apenas JPEG. Vamos voltar, ele te dá aqui as funções do Speedlight quando você tiver um flash ligado aqui em cima. Porque a 6D não tem o flash integrado, você tem que usar aqui uma cabeça externa de flash. E a última opção aqui é o Mirror Lockup, que eu já tinha falado lá na 60D, né? Eu acho que o Mirror Lockup ele podia estar, na verdade, aqui no modo Drive. O que é o Mirror Lockup? Como eu expliquei, essa câmera ela tem um espelho aqui dentro, que a luz entra aqui, rebate nesse espelho e passa lá para o nosso viewfinder através de um prisma. Quando você está com esse espelho, ele faz um movimento, a câmera balança. E se você estiver fazendo exposições de longa duração, isso pode fazer aí que a sua foto saia tremida. O Mirror Lockup você consegue que o espelho ele fique levantado, né? Você vê que tem um desenho aqui do espelho levantado, tem uma seta para cima e tem até o botão de info aqui, né? Ele te dá aqui as informações em texto, né? Reduce Camera Shake, Caused by Mirror Shock. Você consegue desligar isso. Para sua câmera ela vai primeiro levantar o espelho e depois ela só vai mexer o obturador para sua câmera tremer menos. Se você não usa isso, também deixe desligado, porque pode parecer que a sua câmera parou de funcionar. A terceira abinha, que a gente já começa aí vários controles de exposições. O primeiro dele é o Exposure Compensation, que eu consigo tanto para lá ou para cá, a partir dos modos automáticos e semi-automáticos, que a minha câmera consiga aí através do fotômetro fazer uma medição um pouco mais correta, né? Eu também já expliquei lá no vídeo do fotômetro que essas câmeras estão vendo o mundo como cinza 18%, e quando você vai fotografar um objeto preto ou um objeto branco, a câmera não sabe aí e ela vai fazer uma exposição incorreta. Então quando tiver um objeto preto, você simplesmente pode compensar a sua exposição levando a sua régua mais para lá, ou quando tiver um objeto branco, você simplesmente leva a sua régua mais para cima. Isso depende de cada foto, tá? Não é uma regra o que eu tô falando, mas é aquela história, se você vai fotografar uma noiva de vestido branco, você tem que fazer que o vestido saia branco na foto de preferência. Então você vai lá e coloca a sua foto mais no brighter, e com esse dial aqui de cima, você consegue fazer o AEB, que é o Auto Exposure Bracketing, que aí a câmera vai te dar a opção de fazer 3 fotos seguidas, uma mais clara, uma mais escura e a sua exposição correta, para aí você então tirar todo tipo de opção que você quiser direto na sua câmera. O botãozinho de lado, ele te dá umas opções aqui do ISO, né? Você consegue tanto programar a velocidade do seu ISO, que é a mesma coisa que você apertar o botão aqui de cima, quanto também fazer as programações aí, se você vai usar o valor máximo e o valor mínimo do ISO lá no seu botão. E mesmo o sistema Auto ISO, né, qual é o range máximo e mínimo que você quer usar, que aqui é uma coisa muito interessante, que a câmera vira praticamente aí em vez de você ter Aperture Priority, Shutter Priority, ela te dá um ISO Priority, porque você coloca o seu valor automático que você quer e você consegue inclusive colocar aqui o Minimal Shutter Speed, é a velocidade mínima que a câmera vai ter que chegar antes dela aumentar e diminuir o seu ISO. Enfim, é muito interessante aí de você usar, mas por outro lado não é tão flexível, né, quanto a Nikon. A Nikon te dá valores muito mais altos do que isso, ela é mais livre aí de usar. O botãozinho lá de baixo já tem aqui o Auto Lightning Optimizer, que ele vai pegar na saída JPEG os valores de cinza da sua imagem e vai começar a trazer isso cada vez mais para cima, para você conseguir aí recuperar tons de cinza em áreas de sombra, mantendo aí as suas áreas de highlight num quadro só. Eu deixo isso desligado porque eu fotografo em RAW, mas o pessoal que fotografa aí em JPEG pode começar a brincar com isso quando você quiser aí que mesmo em áreas de sombra tenha um pouquinho mais de recuperação de luz, para você pegar uma imagem muito mais chapada. O de baixo é o White Balance, você consegue aqui na 6D tanto usar o valor em kelvins quanto o valor automático e outros pré-estabelecidos da Canon, né, como o Daylight, o na sombra, o quando tiver o dia nublado, enfim, isso aqui também pode ser tudo ajustado lá via White Balance no Camera Raw depois se você fotografa em RAW, mas quem fotografa em JPEG e mesmo as saídas de vídeo, é aqui que está o controle do White Balance. E o Custom White Balance você consegue fazer
pegar uma das imagens que você quer usar, que a câmera vai estabelecer o white balance a partir dessa daí. E o white balance shift e o bracketing, que você consegue fazer com que a sua câmera ela te dê valores mais precisos, né? Você consegue aqui usar quase num gráfico. Se você quer que fique aqui mais pro amarelo, né? Ele vai juntar o vermelho e o verde, ou mais aqui pro azul e pro magenta, você consegue fazer aí que a sua câmera faça isso. Ou mesmo o bracketing, de novo, nesse botão você consegue fazer, ó, que a sua câmera ela vai usar aí valores de bracketing a partir aí do white balance que você colocou no centro do seu quadro. E o último aqui, Color Space, que depende de como você estiver trabalhando. Se você estiver trabalhando com outros sistemas que suportam outro tipo de cor, especialmente aí com a gráfica e qual é o sistema de cor que eles estão trabalhando, você pode mudar o sRGB ou usar só o Adobe RGB. Se você não sabe o que está fazendo, deixe no sRGB. O último dos menus aqui, ele tem a ver com o Picture Style, que também é uma programação do Digic 5 para quando ele dá saída para JPEG. Você consegue direto na câmera estabelecer aí tanto valores de nitidez, de tons e de contraste da sua imagem direto na câmera, e tem também aqui uns modos monochrome, né? Você consegue deixar que essa câmera fotografe em JPEG em preto e branco. Ela te dá inclusive filtros, né, quando você está lá no monochrome. Vamos pegar aqui o info, né? Ele te dá aqui, ó, filtros de cor, que seria a mesma coisa que você usar o gel na frente da lente. Ele te dá isso aqui direto na câmera. Mais uma vez, não sabe o que está fazendo, deixe lá no standard ou mesmo no alto, que a câmera vai analisar a sua cena. Isso é só para quando você dá saída em JPEG e também nos modos Movie. Vamos voltar aqui, ele te dá aqui também autoexplicativo o Long Exposure Noise Reduction. Quanto mais tempo você fizer a exposição da sua câmera, ela esquenta e o sensor começa a mostrar mais ruído. Você consegue reduzir aí o seu ruído em exposições longas. A mesma coisa para o High ISO Speed Noise Reduction, NR Noise Reduction. Quanto maior você aumenta e amplifica o seu sinal do ISO, você consegue aí aumentar o ruído, e esse aqui vai dar na saída JPEG, ele vai tentar suprimir os ruídos. O Highline Tone Priority, que foi o que eu expliquei lá, né, o problema que ela te dá aí de detalhes, né, ela te dá de destaque com a tradução em português. O Highline Tone Priority, ele é um D+, que ele vai estabelecer aí no máximo na sua câmera um valor de ISO 200, e ele vai usar esse valor anterior, o ISO 100, sempre para recuperar valores de luz enquanto você está fazendo aí cenas com muita luz. Ele nunca vai deixar explodir a sua cena com muita luz, mas ele também aumenta um pouquinho de ruído nas sombras. Também é uma função interessante para quem fotografa só em JPEG. Enfim, aqui tem o Dust Delete Data. O Dust Delete Data, ele vai ler o seu sensor, armazenar as informações onde tiver poeira no seu sensor, você joga essas informações lá no seu computador e ele consegue apagar automaticamente quando tiver muita poeira no seu sensor. E aqui as duas que eu já tinha explicado, o Multiple Exposure e o HDR. Bom, agora a gente vai para os próximos menus, que são aqui os de playback, que eles te dão ajustes na própria câmera para quando você estiver fazendo aí a revisão das suas fotos aqui direto no equipamento. Isso aqui é útil, né, para quando você está trabalhando aí principalmente com fotojornalismo. Você consegue fazer direto aqui na sua câmera quando você tiver tempo, tanto processamento RAW quanto salvar as imagens, diminuir o tamanho delas, dar valor para essas imagens, né, com estrelas, que é o rating, ou mesmo proteger os arquivos no cartão para você não perder as suas fotos. Bom, o Protect Images é como o nome já diz, ele vai te ligar aí o seu modo playback e você consegue colocar essa chavinha nos seus arquivos. Algumas câmeras têm essa chavinha como um botão, mas aqui na 6D a gente tem que fazer isso através do menu. O de baixo é o Rotate, que também, como o nome já diz, você consegue girar a sua foto caso isso não esteja ligado automaticamente na sua câmera. Apagar as fotos, né? Você pode selecionar algumas imagens. Eu vejo muita gente indo lá no playback, eles ficam loucos apertando o botão aqui de lixo. Você tem aqui um botão Erase que você pode selecionar várias e apagar todas elas ao mesmo tempo. Ou mesmo aqui o Print Order, que você consegue embutir no arquivo um valor, que essa aqui é uma foto para impressão. Quando você tirar o seu cartão daqui e enfiar na impressora, a impressora já sabe quais são as fotos que são para serem impressas. E o Photobook, que aqui é uma opção nova que a Canon te dá junto com o software do computador, que você consegue fazer composições diferentes aí de fotos para quando você for imprimir aí os tipos de livro, né? Alguns serviços eles usam direto esse arquivo Photobook para você fazer a impressão de livros direto da câmera. Ou mesmo o Raw Image Processing, quando você não quer usar o software lá da câmera, aliás, lá do computador, você pode fazer o processing aqui direto na sua câmera, controlando aí valores de white balance depois que você fotografou, de contraste, saturação.
tudo direto na sua câmera. Do lado aqui a gente tem também, continua esses ajustes, o resize, você consegue diminuir as suas fotos aí, caso você esteja com o cartão cheio, você não quer jogar as fotos fora, mas você sabe quais você não vai usar o arquivo inteiro, você consegue fazer isso aqui. O tal rating, né, que dependendo do software que você usar, você consegue aí deixar que a sua câmera faça esse rating direto aqui na câmera, você consegue dar estrelas, quais que você acha que são mais úteis, quais tem mais a ver com o seu o trabalho que você está fazendo, e isso provavelmente quando você está trabalhando com fotojornalismo, isso vai direto lá para o editor, as imagens são diretas para o editor e ele já sabe quais são as fotos que você achou aí que tem mais a ver com o trabalho. E o slideshow, você consegue fazer um slideshow direto aqui na sua câmera, né? Você liga seu cabo HDMI aqui e as fotos vão passando aqui com uma transição a partir do seu cartão, e mesmo aqui o Image Jump ele te dá a programação de quantas fotos vão passar no playback quando você usar esse dial aqui de cima, tanto uma foto só quanto passar 10, 100, pela data, pela pasta, se são só vídeos ou se são só filmes, ou se ele vai te dar prioridade aí do rating que você acabou de dar. Enfim, os menus de playback eles têm a ver quando você está usando aí a sua câmera para fazer o playback se você estiver longe do computador. A terceira e última aba, ele te dá aqui o Highlight Alert, você pode ligar o Highlight Alert para ele ficar piscando no seu playback quando você estourou o valor de branco, né? Você ultrapassou o valor de limite do branco, ele vai ficar lá piscando. O autofoco, o IF Point Display, ele te mostra onde que foi focada a imagem quando você estiver fazendo aqui o review. Vocês conseguem ver que eu tirei uma foto aqui do meu pé, tem um quadradinho vermelho onde estava focado, ó, e tá piscando lá aonde eu estourei o valor de branco. Tá vendo que começa a piscar preto e branco? Isso é o Highlight Alert. E você consegue tanto te dar aqui o Playback Grid, para depois, quando você estiver fazendo o playback, você ter aí um grid na sua imagem. Enfim, são coisas aqui muito interessantes que você consegue fazer no playback. Você inclusive aqui consegue fazer, né, ajustes de quanto vai ser a ampliação máxima que a câmera vai te dar assim que você começa o playback, e o Control over HDMI, que você consegue em algumas televisões controlar diretamente a sua câmera através do controle remoto para passar para frente ou para trás as imagens que você está fazendo o playback. Bom, vamos agora para os penúltimos menus, que a gente tem aqui uma chavinha, né, são 4 menus aqui de chavinha, que é o Behind the Hood, que é como que a câmera vai trabalhar aí com o relógio, os arquivos e também outros ajustes em relação aos botões. O primeiro você tem aqui também autoexplicativo, selecionar pasta, né, você consegue criar uma pasta nova a partir aqui da sua câmera, você consegue fazer que o file numbering ele seja contínuo a partir do último arquivo que tem aqui no seu cartão. Por exemplo, quando você passa o cartão de uma câmera para outra, ele vai salvando valores diferentes e você tem esse arquivo de maneira contínua para saber qual é o primeiro, segundo, terceiro arquivo, ou mesmo que ele resete toda vez que você tirar o seu cartão. Esse continuous ele é um pouquinho burro porque ele vai a partir do último arquivo. Então eu usei esse cartão em outra câmera que tinha 9.000 fotos e ele começou a resetar aqui, ele falou que a minha EOS 6D já tinha 9.000 fotos, quando essa aqui é uma câmera nova, não passou nem de 1.000 ainda. Mas enfim, o contínuo é bacana aí para quando você estiver usando o mesmo cartão em câmeras diferentes e não perder aí qual é a primeira foto e qual é a última. O Auto Rotate, que também é autoexplicativo, essa câmera tem um giroscópio, ela sabe quando ela está em modo Landscape e quando ela está em modo de retrato. E mesmo formatar o cartão, você apaga todas as suas fotos direto aqui no seu cartão, direto aqui na sua câmera. O menu do lado também tem a ver aqui como ela vai guardar energia. O Auto Power Off, você consegue que a câmera desligue automaticamente a partir desse valor. O Brightness, né, que é o brilho da sua tela LCD, se ela vai ser mais clara ou mais escura, né? O mais claro, evidentemente, aí ele gasta um pouquinho mais de energia. O LCD Off, o On, com o button, ele tem aqui com o Shutter Button, né? Se eu apertar o Shutter Button, ó, ele vai desligar o meu painel LCD. Ó. Eu vou apertar o Shutter Button, ele desliga aí o meu painel LCD. Eu posso deixar isso ligado, né? Mesmo que eu aperte aqui o meu botão, ele vai ficar ligado aqui quando eu apertar o meu botão. E também tem aqui os valores de dia e horário, o Language, né, que eu já expliquei para vocês lá, que você pode colocar todos esses idiomas, e mesmo o GPS, você pode deixar o GPS ligado, que essa câmera aqui vai te colocar uma geotag nos arquivos que você tirar de foto aí para colocar no mapa. Eu não sei qual é a ideia que a Canon queria atrás
de colocar um GPS integrado nessa câmera, mesmo porque ele gasta bateria pra caramba. O do lado ele te dá duas opções de sistema de vídeo, né, o NTSC ou o PAL. O PAL é para a Europa, essa câmera aqui é uma câmera global. O Feature Guide é uma coisa muito interessante. Esse botãozinho Q, qualquer lugar que você estiver e apertar esse Q, ele vai te dar um valor aí explicativo, né? Eu consigo vir aqui em qualquer um dos meus das minhas funções, ó, ele me dá um valor aqui sempre que eu apertar esse Q, né? Você consegue ver, ó, que ele aparece aí, ó, o que significa, né, do lado, ó. Toda vez que você tiver com o Feature Guide ligado, a câmera fica autoexplicativa. Não sei nem para que a gente tem aqui no VlogSec um vídeo manual. E o Info, né, que ele te dá opções quando você tiver com a sua câmera, por exemplo, aqui ele te dá uma régua a partir da orientação da câmera, ou mesmo outros valores você consegue ligar o que o Info vai te dar a partir aqui desse menu. E por fim, o Wi-Fi a gente já viu numa programação. A gente vai para o menu do lado, que ele te dá o Sensor Cleaning, que você pode fazer a limpeza do sensor a hora que você quiser. Esse sensor ele tem um sistema embutido que vai vibrar para afastar a sujeira. Ela pode fazer isso tanto o auto cleaning, né? Toda vez que você ligar e desligar a câmera, ela vai fazer isso. Ó, se eu vier aqui desligar, ela me dá aqui um sensor cleaning. Ela tá limpando o sensor todas as vezes que eu ligar e desligar a minha câmera. Ou mesmo você pode fazer isso manualmente ou fazer a hora que você precisar aqui no Clean Now. Tem aqui debaixo o Battery Info. O Battery Info ele vai te mostrar quantas fotos você já tirou com a bateria que está aqui dentro, né? Ele reseta toda vez que você troca de bateria, te dá qual é a capacidade da bateria e mesmo como que tá a performance aí do seu tijolinho da Canon, né? Todo mundo que usa um monte. O Certification Logo é que essa câmera tem que ter na próprio equipamento todos os logos que ela está certificada aí para não dar interferência, qual é o sistema de vídeo que ela funciona. O Custom Shutting Mode é muito interessante. Todas essas programações que a gente está fazendo, você consegue fazer que elas fiquem estabelecidas nesse C1 e nesse C2. Então, por exemplo, no meu C1 eu deixo a câmera como ela é. Quando eu estou fotografando algumas situações que eu quero que use só o preto e branco, eu programei para ficar aqui no meu C2. Eu programei a câmera inteira para ficar preto e branco, vim aqui em Custom Shutting e coloquei qual é o setting que eu quero, o C1 ou o C2. Isso é muito interessante para quando você já sabe qual o trabalho que você faz mais, né? Por exemplo, você fotografa backstage de desfile e você também fotografa o catwalk. Então você deixa uma função só para o backstage, né? Que vai te dar aí controle de prioridade de tons ou mesmo valores de ISO diferentes do que você vai ter quando você está no catwalk. E aí você consegue mexer aí, tem câmeras que vão até 3, né? Eu acho que a 5D Mark III vai até o C3, é uma maneira aí de você ter virtualmente todos os controles da sua câmera programados nesses dois botõezinhos aqui de cima. Ou você apaga tudo, o Copyright Information, que você consegue colocar as informações do fotógrafo e do estúdio, né? Eu deixo aqui o meu nome e que é uma câmera do vlog do Zec. E mesmo você pode apagar tudo isso, ou mesmo aqui fazer o update de firmware. A minha câmera e este vídeo manual é a respeito do firmware 1.1.4. A gente vai ver agora todos os custom functions e em uma última parte aqui do vídeo manual da Canon EOS 6D. Enfim, vamos para a última parte aqui do vídeo manual da Canon EOS 6D, que eu vou explicar os Custom Functions, que são essa última aba aqui que tem uma câmerinha, ela tem o menu laranja. Começando no Exposure, né? Você simplesmente tem nesses Custom Functions algumas customizações que você pode fazer para a câmera trabalhar da maneira que você trabalha melhor, né? Por exemplo, aqui o começo com o Exposure Level Increments, você consegue fazer com que a câmera ela funcione só de half stops, né? Como está aqui 1/2 stop, ou mesmo de 1/3 de stop, que ela vai te dar uma precisão aí maior de como você faz esses ajustes. A mesma coisa pode ser feita no ISO, né? Vocês conseguem ver que aqui quando eu aperto o meu ISO, ele me dá ISO 100, 125, 160, 200, né? Ele está em valores de 1/3 e você consegue acelerar isso. Se você vier aqui em ISO, em só um stop, ele só vai me dar aqui, ó, agora o ISO 400, o 800, o 1200, enfim, até chegar lá no limite a partir de um ponto só. São esses ajustes que você consegue fazer na sua câmera. Como eu trabalho com várias câmeras que tem 1/3, eu deixo isso ligado. O Bracketing Auto Cancel, depois que você passou muito tempo usando o bracketing, que foi aquela informação que eu te mostrei lá naquele segundo menu, você pode deixar que ele cancele automaticamente a partir da próxima foto. É bom você deixar isso ligado, porque senão a câmera vai continuar fazendo o tempo inteiro o bracketing e você vai ter exposições erradas aí. Só deixe desligado se você realmente faz bracketing em todas as suas exposições, está numa situação aí muito complicada de luz.
O do lado ele tem aqui a sequência do bracketing, né, que você consegue fazer que ela fotografe a exata, a menos e a mais, ou a que tenha uma situação mais lógica, que é a menos, a exata e a mais, ou mesmo o contrário, a mais, a exata e a menos. E o do lado ele te dá aqui o número, né, de fotos de bracketing. Olha só, eu não sabia disso, a 6D ela faz além de 3 fotos de bracketing, né? É estranho, né? Vocês conseguem ver aqui, eu acabei de descobrir isso. Para que a Canon deixa este valor aqui de quantas fotos do bracketing ela vai fazer num custom function, né? Porque ela não simplesmente coloca lá no segundo menu onde é o bracketing, por que eles não colocam a porcaria aqui de quantas fotos a gente quer fazer aqui no menu de bracketing? Mas enfim, agora a gente descobriu que a Canon EOS 6D ela faz mais do que só 3 fotos de bracketing. Vamos voltar lá para o custom function. Enfim, vocês conseguem programar isso daí. E o último aqui, o safety shift, você consegue colocar aqui quando você muda o seu valor aqui de auto priority para shutter priority, que a câmera continue com praticamente a mesma valor de exposição, para você não ter erro aí de uma foto para a outra. O de baixo, o autofocus, como eu já expliquei para vocês, ele te dão 3 valores aqui para você fazer a programação aí do modo servo do seu foco automático. Mesmo ela tendo um sensor aqui meio jurássico com só 11 pontos, você consegue fazer aí qual é a programação, qual vai ser a prioridade que ela vai dar para os valores aí de mais precisão, mais velocidade, se ela vai disparar antes de focar e se ela vai continuar focando ou se ela vai dar aí um valor mais preciso do foco. Eu deixo aqui o meu, quando eu estou fazendo tracking, o mais responsive, eu deixo aqui no 0 porque eu nunca sei se o meu objeto está se aproximando de mim ou se distanciando, em qual velocidade. Aqui qual é a prioridade que ela vai dar para a primeira foto, eu sempre deixo em release, porque eu preciso que a câmera ela foque ela dispare imediatamente, estando a foto em foco ou não. E aqui eu também deixo que dê valor à prioridade, que é interessante aí, principalmente na fotografia de rua, se a sua câmera não focar, ela não vai disparar quando você apertar o botão. Então eu deixo aqui sempre no speed. O do lado, ele vai me dar aqui o que eu vou fazer para ela me ajudar, o assistente de foco, né? Quando eu tiver um flash externo aqui em cima, ela pode fazer o flash disparar aquelas luzes antes de focar. Antes de disparar para focar, eu não gosto disso, então eu deixo só o IR, que é o infrared, que é aquela luzinha que vem debaixo do flash externo, nas cabeças compatíveis, obviamente, para fazer a focagem aí, o assistente quando tiver pouca luz. O Lens Drive NF Impossible, você consegue deixar que a lente fique procurando o tempo inteiro o foco, mesmo que ela não encontre, ou quando ela for de um lado para o outro, ela parar de procurar. O do lado aqui é o Orientation Linked AF Point. Você consegue fazer com que quando você estiver passeando aqui pelos seus pontos de foco no seu menu, que essa câmera ela faça de um lado para o outro, de cima para baixo, ou você simplesmente consegue apertar de um lado para o outro, né, que você coloque Select Different Autofocal Points. Vamos ligar aqui o nosso menu. Agora eu consigo ir para qualquer um dos lados e selecionar qual é o modo que eu quero de foco, ou mesmo aqui o do meio, ele vai selecionar todos os meus pontos. Enfim, vamos voltar lá para o nosso menu Custom, aqui Autofocus. O Superimpose Display é o que eu já tinha explicado lá na 60D, que você consegue desligar aquelas luzes que tem aqui dentro do seu viewfinder para quando você não quer chamar a atenção ou quando você simplesmente não quer saber qual é o ponto que está usando, você pode desligar isso. E o outro é o Autofocal Micro Adjustment, que muitos de vocês me perguntam, e eu acho que isso é um controle errado que a Canon colocou nas câmeras. A Canon inclusive já assumiu isso, que esse Autofocal Micro Adjustment ele deveria ser uma opção disponível só para o pessoal da assistência, né? O que a Canon quer fazer com isso daqui? Se você consegue estabelecer que a sua lente está com problema de back focus e front focus, ela te dá direto na câmera uma possibilidade de compensar isso. Só que o problema é o seguinte, isto é um micro adjustment, não faz tanta diferença assim. E outra, ela não te dá mais nenhuma ferramenta para você de fato medir se a sua câmera está com back focus ou com front focus. Então eles já assumiram isso em alguns press releases, que isso aqui deveria ser uma função. Se você tiver com problema na sua lente, mande o conjunto, a câmera e a lente para assistência, que eles vão programar aqui o micro adjustment. E o terceiro e último aqui, que são os operations, que é a parte mais interessante que a Canon começou finalmente a ouvir os fotógrafos, que é fazer toda a programação da câmera, pode ser customizável a partir desse menu. Peraí, deixa eu pegar aqui qual é o menu que eu tava, vamos voltar aqui primeiro. Bom, vamos lá o primeiro, o Dial Direction During
Shutter Priority e Aperture Priority. Você consegue fazer que esse daqui é o Shutter e esse aqui é o Aperture, você consegue mudar essa direção desses daqui. O Focusing Screen é muito interessante que a Canon manteve isso aqui na 6D. A 6D consegue trocar esse espelho, aliás, desculpa, é o Focusing Screen que fica aqui dentro do seu prisma, né? Você consegue ver que tem uma abinha aqui, ó. Essa abinha você consegue trocar aquele Focusing Screen que está lá dentro, né? Eu mesmo já troquei, eu uso aqui o EGS, que ele é uma versão que me dá mais precisão para quando eu estiver usando lentes de grande abertura. E quando você faz essa troca, você tem que programar a sua câmera para ela não fazer aí a exposição automática errada. Então a Canon te dá aqui nessa câmera, quando você faz essa troca, você tem que dizer para a câmera qual é o focusing screen que você está usando. São 3 modelos, né? Um que tem um prisma, um que é apropriado aí para lentes de grande abertura, ou o padrãozão aí, que é o A. O botãozinho do lado você consegue... Quando você usar esse lock aqui, qual vai ser o lock que você vai estar usando? Para esse quick botão aqui, para o botão aqui de cima ou multi-controller aqui dentro. O do lado que o viewfinder vai te dar avisos quando você tiver com ajustes aí polêmicos, né, na sua câmera, por exemplo, quando você estiver fotografando no modo monochrome, quando o modo white balance estiver funcionando, quando a opção do ISO expansível estiver funcionando, enfim, a sua câmera aí consegue te dar estes avisos no viewfinder. E o último e mais flexível deles, que são todos os botões da sua câmera conseguem ser programados. Por exemplo, o primeiro que eu mexo, aqui ele te dá o desenho, né, que é o botãozinho do obturador, ele te deixa até aqui iluminado na sua tela. Esse botão aqui da frente vem de fábrica que ele seja aí uma programação do Auto Exposure e do foco automático. Eu não gosto disso, eu não gosto que esse botão seja do foco automático, porque dependendo da técnica que você estiver usando para fotografar, você vai apertar esse botão para disparar e ela vai errar aí o seu foco. Você pode deixar aqui só para ela começar o metering. O botão aqui de trás você pode programar, ó, só para começar o seu foco automático, ou mesmo outras funções, como por exemplo o Highlight Priority, o Auto Exposure Lock, ou mesmo o Flash Exposure Lock, você pode deixar programado para esse botão aqui do lado. Vamos deixar o AF On, afinal AF On é de foco automático. O do lado você também consegue continuar programando, você pode inverter esses botões, né? Você pode deixar que esse daqui seja o Auto Exposure e o Metering para disparar, e aqui você só dispara, ela não vai começar o Auto Exposure a partir desse botão. Vamos deixar como estava. E aí que interessante, esse botão aqui da frente, finalmente a Canon começou a te dar uma opção de ajuste nesse botão. É esse daqui, ó, né? O DOF, Depth of Field Preview Button. Você consegue colocar aí a profundidade de campo, né? O botão da profundidade de campo, você consegue programar para várias funções aqui. Eu deixo como o da profundidade de campo, que é o que eu mais uso, mas você consegue colocar inclusive para ele começar o sistema de estabilizador na lente, ou mesmo desligar esse botão se você tiver com algum problema que a sua mão está batendo demais nele. Enfim, todos os botões da sua câmera são programáveis aqui na Canon EOS 6D. Enfim, o último menu que ela te dá aqui, né, acabou, né, esse aqui é o último menu, você pode limpar todas as opções. Enfim, o último menu, chama aqui o My Menu. O My Menu você consegue fazer uma programação de todos as funções que você mais usa nesse último menu. Por exemplo, deixar ligado o Image Quality, o Beep, quais são, ela vai te dar todas as funções da câmera e você faz um menu personalizado do que você mais usa. E, enfim, gente, esse daqui foi o vídeo manual da Canon EOS 6D. Qual é a ideia desses vídeos? É a gente passear por todos os botões para vocês entenderem como faz os controles aqui da sua câmera. Se isso aqui substitui o manual em texto, não substitui. Se isso daqui vai ensinar alguma coisa muito mais além de fotografia para vocês, também não vai. Mas enfim, é um pedido que vocês fazem, eu gosto de fazer esse vídeo manual. E enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá no Facebook, pode mandar aqui nos comentários, e espero que tenham aprendido algo novo hoje. É uma câmera muito completa, fácil de usar, e aquela história, a partir do momento que vocês começam a dominar uma câmera só, são poucas as funções novas que a gente tem de diferente na linha aí EOS da Canon. O beijo, o abraço, o humor de sempre, e até a próxima.